Vamos falar então agora sobre os processos de eletrização. O que significa isso, né? A gente viu há pouco tempo que os corpos podem ser neutros, podem ser carregados positivamente ou podem ser carregados negativamente. A gente sabe que o estado natural da matéria é neutro. Então, como é que surgem os corpos carregados positivamente? Como é que surgem os corpos carregados negativamente? Basicamente, a gente pode fazer isso de três formas diferentes. A forma mais simples de se eletrizar um corpo, de dar carga elétrica para ele, positiva ou negativa, é por atrito. Ou seja, o simples fato de você roçar um objeto em outro objeto vai fazer ele ficar eletrizado, né? Então, como a gente já falou também anteriormente, lembre-se, atente sempre para o fato que quando um corpo se eletriza, é porque ou ele recebeu elétron ou ele perdeu o elétron. Nenhum corpo fica carregado positivamente porque ganhou próton. O corpo fica carregado positivamente porque perdeu elétron, ok? E então, sempre que você atritar dois materiais diferentes, você vai ter uma eletrização, um deles vai perder elétron, e pelo princípio da conservação da carga elétrica, se um deles está perdendo elétron, o outro está ganhando elétron. Ok? Então, a carga que sumiu de um aparece no outro. Consequentemente, um deles perde elétron, fica carregado positivamente, o outro ganha elétrons, fica carregado negativamente. A pergunta que vem em seguida é qual vai ganhar, qual vai perder? Para responder essa pergunta, existem várias tabelas desse tipo, essas tabelas são conseguidas experimentalmente, chamadas de série triboelétrica. A série triboelétrica ela mostra para mim, em ordem, né, a facilidade que determinados materiais têm para ganhar ou para perder elétron. Essa série aqui ela está organizada da seguinte forma: quanto mais para cima está o material, mais fácil ele fica carregado positivamente, ó, mais positivo. Significa que quanto mais para cima, mais fácil de perder elétron. Ok? Então, se eu atritasse, por exemplo, um pedaço de pele de coelho, eu atritasse isso com um pedaço de plástico, um canudo de plástico, por exemplo, se eu fizer atrito entre eles dois, eu tenho certeza que no final esse rapaz vai estar carregado positivamente e esse rapaz aqui vai estar carregado negativamente. Não é porque ele ganhou prótons, é porque ele perdeu elétrons, que ele perde elétron com mais facilidade. Observe então que quando você eletriza corpos por atrito, no final ambos os corpos têm exatamente a mesma quantidade de carga, porque o que um perde o outro ganha. Então eles têm exatamente a mesma quantidade de carga, só que com sinais contrários. Um deles tem mais 5E, o outro tem menos 5E. Certo? A carga se conservou. Os dois eram neutros no começo, então a carga elétrica total do sistema era zero e a carga elétrica total do sistema continua sendo zero. Certo? Esse é o processo de eletrização por atrito. Beleza? Outro tipo de processo por eletrização, outra forma de eletrizar é por contato. Essa é possível quando você tem condutores, né? Então imagine aqui que você tem uma esfera condutora. E aí sobre essa esfera você tem uma carga elétrica negativa. E aqui você tem uma outra esfera que está neutra. Como a gente já falou anteriormente, a carga elétrica ela sempre se distribui por toda a superfície, porque essas cargas elas estão tentando se repelir. E como elas tentam se repelir, elas vão procurar ficar o mais afastado possível uma da outra. E isso acontece quando elas estão na superfície. Se agora eu pegar esses dois condutores e fizer um contato entre eles, observe que as partículas que estavam aqui, as cargas elétricas que estavam aqui, agora elas dispõem de uma superfície maior para se espalhar. E é isso que vai acontecer. Aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cargas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cargas. As cargas vão se redistribuir de modo que a distância entre elas seja a máxima possível. Se agora você separar os dois corpos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4.
Então, observe que o corpo que inicialmente estava neutro, agora está eletrizado. Um fato que é importante de se notar é que a quantidade de carga que vai restar em cada corpo depende das dimensões do corpo, ok? Porque as partículas elas vão se espalhar para tentar ficar o mais afastadas possível. Então, aquele corpo que tiver uma superfície maior, naturalmente ele vai ter mais partículas, certo? Então, se por acaso você colocasse em contato uma esfera carregada desse tamanho, muitas cargas elétricas estão sobre essa esfera. E aí você então pega essa esfera que está carregadíssima e coloca ela em contato com essa esferinha aqui. No final das contas, a carga dessa esfera ainda ia ficar muito parecida com o que ela tinha no começo, porque pouca coisa vai fluir para cá, porque essa esfera é muito pequena. Mas vai acontecer isso, ok? Se você fizer então essas coisas tenderem para os limites, essa aqui tender para uma coisa muito pequena e essa aqui tender para uma coisa muito grande, tipo assim, a Terra e uma bola de futebol, quando essas duas coisas entram em contato, praticamente toda a carga fica sobre a superfície maior. Okay? Isso vai ser importante quando a gente falar sobre aterramento. Tá joia? Simples então. Quando os corpos são eletrizados por contato, no final eles têm cargas de mesmo sinal. Mais. A carga total se distribui sobre os dois condutores numa forma que depende do tamanho dos condutores. O condutor maior sempre vai ficar com mais cargas. Ok? Se forem, por exemplo, duas esferas idênticas, a carga final em cada uma delas vai ser exatamente a mesma. Beleza? E o último processo de eletrização, que é a eletrização por indução. Também muito simples. Imagine que você tem aqui um corpo carregado. Supor que esse corpo esteja carregado positivamente. E aqui você tem um corpo neutro. Quando você aproxima esses dois corpos, sem tocar, o que vai acontecer é que esse corpo, como ele está neutro, ele tem a mesma quantidade de cargas positivas e negativas. As cargas positivas que estão em excesso aqui, elas vão interagir com as cargas negativas desse corpo e vão atraí-las para mais perto de si. Ok? As cargas negativas desse corpo, isso aqui é um condutor, as cargas negativas foram atraídas para mais perto do corpo que estava carregado. Consequentemente, na outra extremidade fica um excesso de cargas positivas. Essas cargas negativas se distribuíam uniformemente sobre esse condutor. Elas fluíram nesse sentido porque foram atraídas por essas cargas, então, consequentemente, fica um excesso de cargas positivas aqui. Se nesse momento você então ligar esse rapaz aqui à Terra, você fizer o que a gente chama de aterramento, o que vai acontecer é que você está colocando agora esse corpo em contato com uma esfera enorme que é a Terra. Então, as cargas vão se redistribuir e elétrons da Terra vão subir para então anular essas cargas que estão em excesso. Cada um desses aqui vai ganhar um elétron. E esse lado do material vai ficar então neutro. Agora você pode desfazer o contato. Quando você desfizer esse contato, o que acontece é que o corpo que estava carregado continua carregado. E o corpo que estava neutro agora também tem uma carga. Joia? Então, o processo de eletrização por indução, ele faz uso do conceito de aterramento. O que significa aterrar? Significa colocar em contato com a Terra. Como a Terra é uma esfera muito maior do que esse condutor aqui, as cargas se redistribuem, certo? E a Terra acaba por
tentar neutralizar esse cara, por tentar descarregar esse cara. Só que ela só descarrega a parte com a qual ela está em contato aqui, a parte que estava carregada positivamente. O outro lado aqui continuou negativo, e aí o corpo então fica com a carga final negativa. No processo de eletrização por indução, os corpos adquirem então cargas de sinais contrários, ok?